falar hoje sobre, mostrar mais um tipo de solução da equação de Helmholtz, né, um outro tipo de onda que pode surgir. Vou falar sobre ondas cilíndricas, né, como a gente mostra que um tipo de solução tem essa característica de ondas cilíndricas. Também vamos falar hoje de uma forma mais ainda sucinta, né, da permissividade, né, função permissividade. Vamos ver de que forma essa função depende da frequência a partir de um modelo clássico da resposta da matéria a um campo aplicado, né? Vamos inicialmente considerar aí, certo? Ondas cilíndricas são geradas, por exemplo, ondas materiais, né? Você tem um lago, você faz uma perturbação e você tem uma distribuição, né, que se propaga com frente de ondas cilíndricas, né? Você tem, por exemplo, também, você tenta confinar a luz numa dimensão através de uma fenda, né? Então a gente produz difração, algo mais ou menos parecido com isso aí, certo? Você tenta confinar a luz, né, passando aí por uma fenda, certo? Você tem uma onda plana que se propaga e de repente encontra um obstáculo e você tem um obstáculo, digamos, unidimensional, né, tem uma aberturazinha. Então esse é confinamento numa dimensão, né? E tenta confinar, certo? Mas você não consegue, né? Dependendo do tamanho da abertura, se a abertura é muito pequena, certo? Começa a produzir efeitos de difração e essencialmente para você produzir aqui uma onda plana, você vai gerar frente de onda cilíndrica, né? Então essas coisas acontecem. Se você tiver um guia de onda, por exemplo, né, a onda está confinada no guia de onda, se você termina o guia de onda, deixa a luz sair, ela sai se abrindo no leque, e a frente de onda vai ser, se for um guia de onda planar, vai ser uma frente de onda cilíndrica, certo? Então, você pode produzir essas situações. Então vamos considerar aí, por exemplo, né, a situação em que a gente está no espaço dimensional, nosso vetor posição vai ser o vetor R a R, né, em cilíndricas, mais Z a Z, certo? E nós queremos especificamente analisar um tipo de solução. É claro que o problema pode ser mais complicado, em que o campo elétrico, tá certo? Ele só tem uma componente, vamos dizer, E fasor, né? Parte real de E exponencial de J ômega T, e que o campo aí, o físico, né? Na realidade, a notação está um pouco errada aqui, o campo fasor, tá certo? Deixa eu ver se está correto aqui. Ele só tem uma componente, né? E vamos dizer que essa componente é a componente na direção Z, ou seja, o campo é dirigido sempre no sentido de Z, né, no espaço. E vamos dizer que essa componente dependa só da distância R ao eixo Z, né? Então estou tentando ver que tipo de situação, que tipo de solução ele vai obter, né? Você tem aqui uma terceira componente que é uma função só de uma variável, né? Certo? E nós temos então a equação de Helmholtz, né? Ou seja, que governa o fasor E, né? Novamente o K ao quadrado, né? O K é igual a ômega sobre a velocidade da luz no meio. A velocidade da luz seria C sobre índice de refração, né? No caso, no vago seria N igual a 1, né? Se a gente pega o Laplaciano em cilíndricas, observe que, no caso específico, né, que o campo só tem uma componente Z, né? Isso aqui vai ser simplesmente Laplaciano, né, da componente Z, né, mais K2 a Z igual a 0. E aí você tem então uma função de R, né, o EZ, né? Passando de psi de R, né? Mais K2 psi de R igual a 0. Então olha o Laplaciano em cilíndricas, certo? Tem uma forma específica, né? O Laplaciano em cilíndricas tem aí
sobre R, né? DDR, R, DDR, mais 1 sobre R2, D2, F2, isso é uma passando, mais D2, DZ2, né? Certo? Isso daqui é comprimento ao quadrado, né? Certo? Sendo R, Φ, Z coordenadas espaciais. Bom, uma vez que ψ só depende de R, essa derivada de ψ dá zero, essa aqui também, né? Você fica com uma equação do tipo sobre R, né? Derivada total agora, então fazer uma função de uma variável, né? DDR, R, dψ dr, né? Mais K2 ψ igual a zero, né? Daí, posso aí expandir ainda isso aí, né? Multiplicar por R aqui, tá certo? Então, talvez não, deixa eu ver. 1 sobre R, derivada disso aqui, né? Vai ser derivada desse termo, né? Vezes R, tá certo? Então, vai ser R derivada segunda, né? Mais esse vezes a derivada desse que dá 1, né? Mais dψ dr, né? Mais K2, né? Psi. E finalmente isso aqui vai dar, cancela o R aí, vai ficar a equação clássica, conhecida, né? 2 Psi dr2 mais 1 sobre R dψ dr mais K2 Psi, né? Igual a zero, certo? E essa é uma equação conhecida, né? Essa é a equação que governa, né, as funções de Bessel de ordem zero, né? Tá? Essas funções de Bessel elas têm comportamento específico, elas têm comportamento oscilatório, né? Eu sempre digo que elas são as parentes dos seno e cosseno, certo? Elas têm umas diferenças importantes que precisa ver, mas elas têm aí, deixa eu ver se eu acho elas por aqui, deixa eu diminuir aqui. Tem esse jeitão aí, né? Essa função, algumas funções de Bessel, deixa eu ver se eu um pouco mais aqui. Esse gráfico aí, né? Você tem duas soluções independentes, função de Bessel de primeira espécie, né? Com várias ordens, né? Na nossa equação diferencial não aparece um índice, um alto valor, que seria esse número aí, certo? O índice da função de Bessel, né? Porque aquela equação especificamente governa a função de Bessel de ordem zero, né? Que é essa função aqui, que ela tem esse comportamento, né? Ela é 1 na origem, tá certo? E oscila, né? E vai decaindo, né? À medida que R vai aumentando, tá certo? Que seu argumento vai aumentando, né? No caso X, que ele está chamando de X aqui. E todas as outras funções de Bessel são nulas na origem. Observe aqui, J1, tá certo? Isso é uma coisa marcada errada aqui, né? Não é J2 não, J2 seria essa preta aqui, certo? Tem um errozinho aí, J2 é essa aqui, tá? Né? São oscilatórias, né? E a amplitude vai caindo à medida que R aumenta, né? Da mesma forma, essa é a função de Bessel de ordem zero de primeira espécie, quer dizer, especificamente quem está interessado é essa aqui, né? Essa função aqui, certo? Essa vermelha, né? Você também tem a segunda solução independente, que seria as funções de segunda espécie, que elas têm um comportamento... observe que a função de Bessel de primeira espécie, todas elas são finitas, né? São sempre limitadas, tá certo? Para ter infinidade, mas tem o mesmo comportamento. Se saindo da origem, elas têm um comportamento oscilatório, né? E decrescente em amplitude, e vão tendência anular para R muito grande, certo? Então, o tipo de solução que a gente obtém para a equação da onda com esse tipo de simetria será esse tipo de função aí, essa combinação linear, né?
Observe que essas funções têm comportamento assintótico, né? Deixa eu... elas têm comportamento assintótico. Vamos dizer que o argumento é x, né? Se o argumento da função é x, no limite que é o argumento das funções, né? Você tem j0 e x. X não tem nada a ver com coordenada x, é o argumento da função. Né? E n, função de Neumann, né? X. Então, se você tiver x tendendo a infinito, né? No regime em que x tende a infinito, né? Você tem j0 de x, ela assume um comportamento, né? Da forma 2 sobre πx, raiz quadrada, né? E você tem aí função cosseno. Né? Cosseno de x menos π sobre 4. Isso aí é bem conhecido, tá certo? E a função de Neumann, né? Para argumentos muito grandes, assume esse comportamento semelhante, né? Por isso que elas são primas aí da função seno e cosseno, né? Observe que a amplitude diminui com 1 sobre a raiz de x, né? Mas tem uma oscilação aqui, né? Bem característica. Né? Vamos considerar um tipo de solução, só para ilustrar que tem realmente ondas, né? Observe que rigorosamente bem próximo da perturbação, certo? Na origem, você tem uma combinação em que é claro que isso aqui não vai divergir na origem, né? Então teria que impor alguma condição de contorno para que isso não divergisse, né? Mas você não teria realmente ondas, né, bem próximo da perturbação, né? Você tem ali uma distribuição de campo que está mais ou menos localizado. Se você começa a se afastar do eixo zero, você começa a ter o campo distante, começa a se assemelhar a uma onda, né? Como em qualquer caso, né? Qualquer tipo de perturbação. Se você tem uma antena, tá certo? Bem próximo da antena, você tem aquele campo reativo em torno da antena, longe você tem ondas propagando, né? Uma frente esférica, talvez, né? Que vai se tornando plana à medida que você se afasta da perturbação. E aqui é a mesma coisa, né? Então, se você considerar, por exemplo, aqui no caso, o x que a gente está falando aqui é k vezes r, né? É o argumento da função de Bessel, né? Da solução que a gente está tendo lá. Então, vamos considerar a combinação linear dessas duas, tá certo? Um tipo específico de combinação linear, né? Vocês vão admitir, então, a solução para R muito grande, certo? E uma combinação dessas duas soluções no regime assintótico, você teria algo assim, né? Psi de R igual a uma constante aí qualquer, tá certo? Chamar de A. Vou mudar aqui um pouquinho, tá certo? Vocês já vêm aí. Daí, vou botar aqui, né? Aqui você tem uma constante 2 sobre π, posso jogar nessa constante A também, mas essencialmente A sobre raiz de x, né? De kr, que eu tenho a combinação dessas duas coisas dessa forma aqui, certo? Cosseno de kr, né? Menos π sobre 4. E botar aqui uma fase, certo? Só para a gente ter um tipo de solução parecido com o que a gente já conhece, né? Isso é uma combinação específica, né? Combinação linear específica. Se eu não usar essa combinação, eu posso sempre escrever outras soluções, comunicações desse tipo de forma que eu estou colocando aqui, né? Então não há problema nenhum em fazer isso. Certo? Isso aí é um número complexo, né? Se isso aqui é a função J0, essa aqui é a função N0 no regime assintótico, né? Então isso aqui vai dar A sobre raiz de KR, né? Exponencial desse argumento aqui, né? Exponencial negativo. Exponencial de menos J KR, né? Menos π sobre 4, ou ainda A elevado a J π sobre 4, que é um número complexo, né? Sobre raiz de KR, né? Exponencial de menos J KR.
E essa constante se chama, né, isso aqui é o nosso campo, digamos assim, nossa amplitude, né, chamar de E0, essa combinação aqui. Você fica aí com psi de R igual a uma constante E0. Observe que isso aqui é adimensional, né? K é número de onda, né? KR é adimensional. Então isso aqui é dimensão de volts por metro, dimensão de campo elétrico, 1 sobre raiz de KR, exponencial de menos J KR, né? Então você tem aí aquela estrutura de onda plana. A diferença é que antes nós tínhamos ondas que não caíam em amplitude, só tinha esse termo aqui. Nós temos uma onda cuja fase tem o mesmo comportamento da fase de uma onda plana, mas cuja amplitude cai agora com a raiz quadrada de R. Tem uma razão para isso, certo? Bom, a gente vai ver já já, né? O campo elétrico, físico, né, seria a parte real de E, que é essa solução que tem aí, que é como eu disse no caso, exponencial de J ômega T. Então, se eu calcular, né, digamos que essa constante aqui, vezes esse número complexo, dá um número real, certo? Só para a gente não ter que fazer outra constante nova, certo? Então, isso aqui seria, na direção Z, né? Isso aqui vai dar um EZ, vamos botar assim, AZ, campo físico, certo? Paga isso. E você tem EZ dado por, né? Digamos que isso aqui é real, tá certo? Vai ser E0 sobre raiz de KR, né? Cosseno de ômega T menos KR, né? Temos aí uma onda viajante, certo? Essa função, né? Ômega T menos KR viaja, né, com a velocidade. Isso aqui é fase, né? Vou chamar de φ, certo? Sem confundir com o nosso φ minúsculo de cilíndrica, né? Esse problema de letras aqui, certo? Então a fase, né, ela se mantém constante se isso aqui for constante, né? E para isso você tem a velocidade da onda, né? Uma constante, chamar de Q, certo? Então, ômega, né, se deriva com relação ao tempo, isso aqui é ômega menos K dr dt, que é a velocidade, né, igual a zero, e você tem a velocidade da onda, né, que é ômega sobre K. Então, o lugar geométrico em que a fase é constante, certo? Se você olha para isso aqui, né, essa onda viaja, né, com velocidade v radialmente, né, porque as superfícies de fase constante, né, podia ver aqui antes também, né, não precisa nem fazer tudo isso, é só fixar isso aqui, né, KR é constante, certo? Superfícies de fase constante. A amplitude cai, mas a fase, né, que é aquela questão oscilatória lá, ela é fixada por esse fator na exponencial complexa. Então, as superfícies de fase constante são superfícies do tipo KR igual a constante, né? Equivalente a R igual a uma constante qualquer, certo? R0, certo? Superfícies cilíndricas, tá? Então, numa superfície cilíndrica, a fase da onda é constante. É claro que esse cilindro vai abrindo, a amplitude cai, mas não é por causa da fase, é porque o que está na frente, né, do campo é um fator que cai com o sobre raiz de R. Tá? Mas a superfície de fase constante, tá, que é onde você pode ver a questão de interferência, etc., são superfícies cilíndricas. Tá? Bom, a gente pode obter agora a partir daí, né, voltando ao nosso campo fasorial, certo? Os campos, só para ver a disposição dos campos, né? Nós temos aí E, certo? Voltando ao campo E, tá certo? E é dado por constante na direção Z, 1 sobre raiz de KR, exponencial de menos J KR. Tá? E você tem que obter os outros campos, né? O campo H, tá certo? Assim por diante. Tá? Observe que a propagação se dá na direção radial, certo? Então, olhando de cima aqui, né? Vamos olhar aqui mais ou menos uma parte de campo, parte da superfície cilíndrica, né?
Vocês estão lembrados que o E está apontando no sentido Z, né? O K está apontando no sentido radial, né? O vetor de onda, certo? É um vetor radial, né? Então, E e K são perpendiculares, né? Essa relação de orientação, a gente já sabe que E e K são ortogonais. Precisa saber como é que H, qual é a expressão para H, porque daí você tem o vetor de point, né? E como é que ele está orientado relativamente a esses dois vetores, né? E tira isso da expressão para H, que é obtido do rotacional de E, que é J sobre ômega mi, né? Eu estou tirando esse miséria aqui porque eu estou usando epsilon em mi em geral, tá certo? Não tem nenhuma razão para usar epsilon e usar miséria, né? Vou usar epsilon em mi, tá certo? Rotacional de E, joga a expressão para E aqui dentro, né? Você tem aí rotacional de E, se for calculado, vai dar algo do tipo, seria melhor fazer logo H, né? Vai dar essa expressão aí, é zero, né? Sobre ômega mi. E você tem 1 sobre 2R raiz de KR, né? Menos K sobre raiz de KR. Né? Aí você tem exponencial de menos JKR. Se vocês calcularem direitinho isso aí, você vai ver que esse vetor é um vetor azimutal. Certo? Então observe, né? Aqui você tem o termo dominante, tá certo? Isso aqui cai com sobre a raiz de R, esse termo aqui. R elevado a menos 1,5. Né? Esse aqui cai com R elevado a menos 3,5. Né? R elevado a 1, R elevado a 1,5, R. Esse aqui cai mais rápido que esse. Então esse aqui é dominante, né? Regime assintótico. Né? Depois de alguns compêndios de onda, né? É isso que a gente quer dizer. O regime assintótico, no fundo, é isso. Depois de alguns compêndios de onda, só a função assintótica pode ser utilizada, né? Então, e esse termo aqui vai ser... observe que K, certo? É da ordem de 1 sobre compêndio de onda, né? Então esse termo aqui vai ser, de fato, muito maior do que esse aqui. Então, nesse regime, né? Longe da região, mais ou menos longe, tá certo? Isso aqui vai dar... menos 0K sobre ômega mi raiz de KR, né? Exponencial menos JKR afim, né? Ou ainda, né? Essa razão aqui é conhecida, né? Certo? K sobre ômega mi, a gente já falou sobre isso antes. Isso aqui é ômega sobre a velocidade da luz, certo? Cancela. Sobre mi, raiz da luz, a velocidade da luz é 1 sobre a raiz de mi epsilon, né? Mi epsilon aqui em cima. Então vai dar raiz de mi embaixo, raiz de epsilon em cima, ou seja, 1 sobre a raiz de mi sobre epsilon. Isso aqui é a nossa impedância de onda, certo? O parâmetro que sempre aparece, né? Raiz de mi sobre epsilon, certo? No vácuo é 377 ohms, né? Você fica com o seu campo aí, né? Menos E0 sobre Z0, ou seja, isso vai dar ampere, né? Por metro, isso é volt por metro, né? Volt por ohm dá ampere. Então, ampere por metro. Isso aqui é dimensional, né? 1 sobre raiz de KR menos JKR afim, né? Certo? Daí a gente olha a disposição dos vetores, né? Certo? Vetores estão em que disposição, né? Relativo, certo? Aqui está mais ou menos campo elétrico, né? A direção Z. K, certo? Deixa eu fazer assim logo, né? O vetor H, aqui é o AFI, né? AFI é para cá, certo? AFI é para cá, né?
porque o H está no sentido oposto, né? Sinal negativo, certo? E o vetor K, né, está na direção de aponta no sentido de aumento de R, né, frente de onda, e essa disposição relativa, né, E, certo? H, né, e K, né? E vetorial H, tá certo? Vai dar um vetor para cá, né? É o nosso vetor de point, E vetorial H conjugado, né? Vamos rapidamente ver como é que ele é, né? Certo? Se você quiser calcular o vetor de point, né? Vai ser complexo, né? Um meio de E vetorial H conjugado, né? Cuja parte real da potência ativa, tá? Certo? Essa é a parte mais importante, depois que ele vai entender por que essa onda tem que ser assim, certo? A onda tem que cair com 1 sobre R de R para você conservar a potência. Essa é a razão. Tá? Então, se você calcula E vetorial H conjugado, né? E vale E0 a Z, né? Sobre R de KR, menos JKR, e o H vale menos E0, né? Sobre Z, raiz de KR, a φ, exponencial de menos JKR. Daí você tem o produto vetorial, né? Conjugado, é só isso aqui, conjugado, vamos admitir E0, bom, pode admitir ele complexo também se quiser, né? O conjugado, isso aqui dá mais, então esse produto vai dar 1, então S vai dar 1 meio, de E0 escalar E0 conjugado, E0 vezes E0 conjugado dá módulo ao quadrado, né? Raiz de KR com raiz de KR vai dar 1 sobre KR, vai ter a impedância aqui embaixo, né? Deixa assim, porque isso aqui dá campo ao quadrado sobre impedância, que dá potência por unidade de área, né, no caso. E aqui aparece, tá certo? AZ com a φ dá menos AR, com menos a mais. Então dá esse vetor aqui. 1 sobre KR, né? AR, né? Esse é o vetor de point real, certo? Não tem perda aí nesse sistema, né? O que nós temos aí? Por que é 1 sobre KR, né? Porque se você calcular o fluxo de potência numa superfície cilíndrica, digamos, um pedaço de uma superfície qualquer, né? Digamos aí numa faixa de ângulos alfa, certo? Então está fluindo, a potência flui através da superfície, né? Você calcula qual a potência que flui numa altura H, certo? Digamos assim, né? Há um raio R0 lá do eixo Z, certo? Qual é a potência que foi aqui? Você vai ter a potência, chamada de ΔP, né? Vai ser integral nessa superfície, R constante, né? R0 dφ, certo? dz na altura Z, né? Isso aqui é a altura H. Esse é o elemento de área em cilíndricas, né? Vezes a densidade de potência, que é 1 sobre 2Z, módulo de E0 ao quadrado, né? 1 sobre KR, 0, né, no caso, né? É a nossa superfície de raio R0, certo? E escalar, né, o elemento de área, certo? Que é um vetorzinho ds, né? Igual a R0, dφ, dz, AR, né? Então, por escalar, né, de S, né, com o elemento de área, tá certo? Estou usando a mesma letra aqui, né? Chamando de dA. Bom, deixa eu arriscar para você. Chamando de dA, né? Então, o dp, né, é S escalar dA, né? Integral, enfim, vai dar alfa, né? Então, a potência flui naquela faixa angular. Esse alfa vezes H, que é a altura, sobre 2 vezes a impedância, né? E o K aqui embaixo, tá certo? Módulo de 0 ao quadrado. Ou seja, a potência que flui na faixa angular alfa é constante, certo? Se eu olhar de cima aqui, aqui está o eixo axial, né? Olhe para uma faixa angular, tá certo? Porque se a superfície é atravessada, a potência é a mesma,
certo? Ela flui radialmente, ela não pode ter perda, certo? É por essa razão, como essa área aqui aumenta com raio R, né, a amplitude do campo tem que cair com sobre a raiz de R, de forma que a potência caia com sobre R, e aí o fluxo seja constante. Essa é a razão. Certo? Então essa é a razão da potência das amplitudes de campos caírem com sobre R em cilíndricas. Eu posso estender esse raciocínio e dizer que em esféricas, né, os campos vão cair com ter comportamento assintótico. Certo? Por exemplo, você tem uma superfície esférica, né? Como você calcula aí uma superfície esférica? O campo ele vai ser mais ou menos tangente à superfície, o campo H também, tá certo? Digamos, saindo aqui do quadro, né? E o fluxo de potência para cá, né? Então, os campos E e H tendem a se comportar, tá certo? Com 1 sobre R esféricas, certo? Então, as ondas seriam ondas do tipo, isso aqui exponencial de menos JKR, uma frente de onda esférica. Porque a potência vai com 1 sobre o quadrado de R, esférica, e a área aumenta com o quadrado. Então, o fluxo de potência é constante. Em qualquer esfera, certo? Você pegar. Essa é a razão. Então, ondas esféricas caem com 1 sobre R, maiúsculo, né? Ondas cilíndricas com 1 sobre raiz de R. Preservação da potência. Essa é a essência disso aí, né? Essencialmente você tem esse tipo de coisa aí, certo? Né? Uma onda cilíndrica tem mais ou menos esse comportamento. Né? Isso aqui está calculado matematicamente, está ceifado aqui para não explodir, certo? Essa função de nós, observem aqui, né? Isso aqui tende a aumentar, certo? A amplitude aumenta, né? Tende a aumentar por causa da função de Neumann. Se você não ceifar isso aqui, não cortar, ele dá um pipoco no eixo Z, né? O programa, né? Um pouco disso aí, certo? Então, observe que você vê ondas, né? Mas a amplitude cai, certo? Você vê aquela, mais ou menos uma réplica que vai caindo a amplitude, tá certo? Como a onda no lago, né? É isso que você vê. Certo? Muito bem. Bom, vamos agora, a gente já sabe mais ou menos os tipos de possibilidade de solução, né, para ondas. A gente vai ver um pouco mais detalhadamente alguns efeitos inerentes às propriedades da matéria depois. Tá? Mas a gente precisa começar a falar agora sobre a matéria em si, né? Como é que a gente determina de que forma um material responde a uma onda eletromagnética na dada frequência, né? Se essa resposta varia ou não com a frequência. Essa é a questão. Então a gente vai falar sobre o modelo clássico, né? Você vai falar sobre a função permissividade, né? E o modelo é um modelo clássico, simples, né? Que é um modelo utilizado que explica muitas coisas, né? Da resposta da matéria polarizada a um campo aplicado. Em princípio, né, você tem aí, vou fazer um exemplo para um átomo, digamos, né? Suponha que você tem a sua matéria constituída de átomos de um elétron, certo? Então, essa é a hipótese fundamental. A gente depois vai generalizar isso aí, né? Então, você tem aí, digamos, um átomo de um elétron. Tá? Esse elétron está preso, né, por forças restauradoras no modelo clássico, esse é o modelo, né? Se você tem um campo que tende a afastar esse elétron do núcleo, tá certo? O núcleo puxa de volta, né? Então existe essa força restauradora intrínseca aí, né? Força elétrica mesmo, né? É claro que a coisa é muito mais complicada do que isso, né? Mas esse modelo serve para explicar realmente a resposta do material, né? Então observe, o que eu quero fazer é pegar um átomo, certo? Aplicar um campo nesse átomo, né, variante no tempo, numa dada frequência. Analisar a resposta, né? Eu vejo a partir daqui o que acontece com o deslocamento do elétron em relação ao núcleo, certo? Com isso eu determino o momento de dipolo, certo? Induzido pelo campo externo. Tá? Obtenho um momento de dipolo P, digamos assim, certo? Daí eu junto N átomos por unidade de volume, né? E determino a partir daí, né? Digamos que o modelo simples em que eu aplico o campo na direção, todo mundo oscila nessa direção, sistema isotrópico simples. Daí eu tenho N átomos por unidade de volume, né? De um elétron. Então eu determino agora coletivamente a polarização do material, né? Que é N vezes SP.
certo? Sabendo a polarização, eu obtenho o vetor de densidade de fluxo elétrico, certo? Que é uma relação constitutiva, né? Observe que eu estou falando tudo escalar porque eu estou admitindo que o sistema é isotrópico. Então, esse P é na direção do campo aplicado. Então, você tem a relação constitutiva D igual a epsilon 0 é mais P, tá? E isso é igual a epsilon E, certo? E com isso, com essa relação, ou seja, tem o campo aplicado, tem a resposta que é proporcional ao campo aplicado, né? Com isso, eu obtenho alguma coisa que é um múltiplo de E, e no fundo eu estou obtendo aqui a função permissividade. Então, essa é a estratégia, certo? Então, nossa primeira hipótese, depois a gente vai generalizar para vários elétrons, né? Nós vamos admitir inicialmente que o átomo só tem um elétron, né? Então, você tem essa situação aí, essa figurinha aí. Está meio estranho aqui, né? Está meio diferente, mas tudo bem. Vou botar aqui. Certo? Então você tem essa situação aí. Então você tem um campo aplicado, certo? Campo E. Certo? Você tem um campo redondo, né? No caso, está reto aí, mas seria assim. Tá? Variando no tempo. E como resultado da aplicação bom, independente de qualquer coisa, o elétron no modelo clássico ele está deslocado no núcleo de uma distância x, a gente está aplicando um campo na direção x, né? Então tudo vai ser induzido na direção x, né? No caso. Bom, a questão é a seguinte: quais são as forças que atuam sobre o elétron, certo? Então é isso que a gente vai fazer, né? Lei de Newton, basicamente. Observe que, uma vez que o elétron está deslocando de x, né, se a coordenada do elétron é x, o momento de dipolo é menos, se a carga aqui é Q, né? Aqui é menos Q. Você tem uma massa, né? O elétron tem uma massa M, tá certo? Minúsculo, né? Carga menos Q. Então, observe que o momento de polo induzir, o momento de polo, qualquer que seja a situação, se o elétron está na coordenada x, o momento de polo é P igual a menos Q vezes x, certo? Tá? Essa é a relação que a gente obtém, certo? Porque o momento de polo é da carga negativa para positiva, né? Certo? Então, se a coordenada x do elétron é positiva, se meu sistema de referência está aqui no centro do núcleo, né, vamos dizer que ele tem inércia muito grande, está parado, então é deslocamento do elétron. Né? Então, a coordenada x do elétron. Então, se eu determino a coordenada x do elétron, pode determinar o momento de polo só fazendo menos Q vezes x. Tá? Vamos analisar aí. Temos aí, deixa eu ver esse desenho aqui. Deixa eu ver aqui, talvez. Tem aqui o meu núcleo, tá certo? Vou botar x para a direita para não ficar. Tem aqui um eletrinho, tá certo? Posição x, né? Então aqui está. Daqui para cá, né? Tem aí coordenada. Bom, está meio troncho, mas tudo bem. Coordenada x do elétron, tá certo? Né? Na verdade, eu vou usar uma letra que não é x, usando por enquanto é na direção x. Não vou usar isso aqui por enquanto, esse x assim meio psicodélico, certo? Então veja, o campo elétrico aplicado, certo? Produz uma força sobre o elétron, né? Tá aqui, força elétrica, né? Que é a carga do elétron vezes o campo aplicado, certo? Menos que. Pois é, né? Bom, existe uma força restauradora do núcleo, certo? Que é uma força que se opõe à variação de x, né?
Então, x, digamos que é o deslocamento do elétron devido, em relação ao ponto de equilíbrio. Né? Então, essa força instaladora, essa força elástica, né, seria algo do tipo menos Q vezes o deslocamento x. Tá? Menos Q. Menos K é uma constante qualquer, vou chamar um K maiúsculo aqui para não confundir aquele outro K no número de onda, certo? Vezes x, né? Esse K aqui a gente pode escrever sempre assim, massa, né? Sistema massa-mola, né? Frequência de oscilação quadrada, né? Então essa força elástica pode ser escrita assim, certo? E tem mais uma outra coisa que a gente precisa considerar, a perda no sistema. O sistema pode sofrer perdas, certo? E perdas sempre são representadas por força de atrito viscoso que se opõe ao movimento. Então, se a velocidade dessa partícula é v, né, a força de atrito viscoso é uma constante vezes essa velocidade no sinal oposto. Né? Isso também pode representar colisões no sistema, tá certo? Então, colisões podem representar de uma certa forma, como a gente viu no caso de condução elétrica, né, um tipo de atrito viscoso. Né? Então, o sistema exibe uma certa viscosidade ao movimento dos seus portadores. Né? Então, a força viscosa, vamos chamar assim, né? É uma constante, certo? Gama, né? Velocidade da partícula aí, derivada primeira, né, de x. Isso aqui é medido, observe que isso aqui tem dimensão, né, de frequência, de inverso de tempo, tá certo? No fundo, esse parâmetro é relacionado ao tempo de colisão pela relação inversa. Isso é inverso do tempo de colisão. Né? Se a gente fizer um modelo de colisão, a gente chega nesse tipo de situação aí. Então, essas são as forças que atuam na carga, no elétron, digamos assim. Então, é a lei de Newton, né? Força vezes aceleração, massa vezes aceleração, né? Massa da partícula vezes aceleração, certo? Derivada ao segundo tempo, é a somatória das forças, né? Você tem menos QE, né? Atrito viscoso, certo? Que é menos... Aliás, tem um Mzinho que eu esqueci aqui. A constante aqui, certo? Para dar a dimensão correta, tem que ter uma massa aqui. Né? Se eu não estou enganado. Exatamente. Menos M gama, certo? X, né? E você tem aí menos M, força instaladora, ômega zero ao quadrado, deslocamento x, né? Certo? Então você tem uma equação diferencial que governa o movimento da partícula, né? Equação do oscilador aí com perda, né? Você tem mx dois pontos, né? Derivada primeira, segunda, mais termo de derivada primeira, que é esse aqui. Passou mais m ômega zero ao quadrado x igual a menos q vezes e, ou ainda, né, se você dividir pela massa, certo? Você obtém aí essa relação, né? Essa equação diferencial, né? X dois pontos mais gama x pontos, aí a gente vê melhor a dimensão das coisas, né? Mais ômega zero ao quadrado x, né? Igual a menos q sobre m é. Então é assim que cada átomo responde, né? Cada elétron responde. A gente, quando tiver mais adiante, a gente vai considerar, inclusive, a resposta do próprio núcleo se mexendo em relação ao campo, certo? Por enquanto, a gente está admitindo que a gente quer olhar só a resposta devido aos elétrons, digamos assim. Tá? Depois a gente vê, em geral, o que acontece. Tá? Bom, essa equação a gente pode resolver. Essa equação ela vai ter um regime transitório, tá certo? Dependendo do tipo de campo, né? Se você aplica um campo, liga, de repente, o campo, né? Esse campo é sinoidal, então essa resposta vai ter um transitório e vai, de repente, entrar em regime permanente. Então, se você tem um campo E, né, que é parte real, né, é um fasor, tá certo? Fasor é exponencial de J ômega t, a sua resposta ela vai entrar em regime permanente, né, depois de alguns ciclos, digamos assim, dependendo da perda do sistema, né. Eu não falei, né, mas observe a dimensão das coisas aqui, tá certo? Isso aqui é frequência ao quadrado, né? Isso aqui é 1 sobre tempo ao quadrado, né? Isso aqui é 1 sobre tempo, isso aqui é 1 sobre tempo, certo? Aqui é a frequência, né?
tipo de frequência aí. Frequência ao quadrado, que é 1 sobre tempo ao quadrado. Então, a gente vê que a dimensão disso aqui é a frequência também. Bom, a resposta x, né, vai ser a parte real de um fasor x, certo? Fasor de deslocamento do elétron, exponencial de j ômega t. Né? Se a gente jogar isso aí, a gente vai só... As derivadas são multiplicações simples de j ômega, a gente entra para uma equação algébrica simples. A derivada segunda vai dar menos ômega 2 fasor x, né? Certo? Aqui você tem mais j ômega gama fasor x, mais ômega 0 ao quadrado fasor x, e aqui vai dar menos q sobre m fasor e, né? Certo? E nós temos então a solução para x, né? Regime permanente, o fasor x. Isso aqui vai dar, deixa assim, né? Menos q sobre m, essa razão carga sobre massa do elétron, né? É nesse momento que a gente não pode dizer quão forte é o efeito, certo? É aí que precisaria de mecânica quântica para saber de fato, né? Essas forças internas, né? Ou seja, quanto vale a força restauradora, no caso? Eu tenho que ir para a mecânica quântica e analisar o átomo de um elétron e ver como é que faz. Certo? Então a gente vê aqui qualitativamente, mas a resposta vai ser desse tipo. A função resposta é essa que a gente está obtendo aqui. A questão é quão grande é a amplitude que está aqui nesse... que deve ter um fator na frente que a mecânica quântica iria corrigir, certo? Então você tem essa razão aí, tá certo? Que é ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, né? Certo? Mais j ômega gama, né? Nós temos aí uma função da frequência, né? Dependendo de qual a frequência do campo ômega em relação à frequência interna natural, a resposta pode ser mais forte ou mais fraca, tá? É isso que torna o material ter propriedade dependendo da frequência. Bom, aí aquele fluxograma que eu falei, calculou o deslocamento, calculou o momento de polo, o fasor momento de polo, né? P. Para mim não ficar faltando letra aqui, vamos deixar a mesma letra, certo? A gente sabe que isso aqui é fasor, né? Menos QX, certo? Então, menos com menos dá mais, vai dar o quê? Q2 sobre M é, tá? Ômega 0 ao quadrado menos ômega 2, mais J ômega gama. E agora, admitindo o sistema simples, né, linear, né, então, com N de polos por unidade de volume, que são esses, você obtém a polarização, o fasor, né, N vezes P, só multiplicar por N aqui, certo? Vai dar N tem dimensão de metro para menos 3, né? O sistema assim, 1 sobre volume. É número por unidade de volume. NQ2 sobre M é sobre isso aqui, né? Mais J ômega gama. Certo? E finalmente você tem aí, então você tem a função polarização do material, né? E você obtém finalmente o D, né? ε0 é mais P. Certo? E aí você joga isso aqui dentro. Posso colocar assim, né? Isso aqui vai dar epsilon E. Certo? Se eu botar P aqui, observe P é a função de E, né? Eu posso arrumar e obter a função permissividade, né? Fica algo do tipo epsilon sobre epsilon 0 igual a 1 mais um termo que tem dimensão de frequência ao quadrado, chamado de ômega P. Certo? Depois a gente vai entender o que quer dizer essas coisas aí. Então, tem algumas consequências. Aqui é a função permissividade relativa, digamos, certo? Chamada de epsilon R, né? Ou seja, a raiz de epsilon R é o quê? Índice de refração, no nosso caso, se a permeabilidade for do vácuo, né? Ou seja, o índice de refração depende de quem? Da frequência, certo? O que mais? O índice de refração é complexo, não é real, certo? Isso aconteceu por quê? Porque o sistema tem perdas, né? O gama apareceu aqui e apareceu um número complexo. Se não tivesse perdas, colisões, né? Então você teria um número aí real, certo? Algumas observações que estão aqui anunciadas, né? Você pode ver.
Então, eu acabei de falar, né? No regime permanente, né? Permissividade elétrica é uma função complexa da frequência. Se você sintoniza a frequência do campo na frequência natural ômega zero, é o que a gente chama de condição de ressonância, né? Então, se vocês olharem para a expressão, tá certo? Isso aqui vai dar zero. Tá? Então, na condição de ressonância, εr igual a 1 menos, né? J vai para cima, 1 menos J ômega P ao quadrado sobre ômega gama, né? Certo? Se vocês olharem para a polarização, que é só o segundo termo, né? Isso aqui é polarização. Isso aqui é a relação entre P e E, tá certo? Aliás, isso é a razão de P e ε0E, né? Então, P sobre ε0E é igual a menos J ômega P ao quadrado sobre ômega gama, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui. O que acontece aqui, né? A polarização na ressonância está defasada de 90 graus no tempo, digamos assim, em relação ao campo aplicado. Isso acontece na ressonância, certo? Ou seja, o campo está assim, né? A polarização está 90 graus, né? Fazendo isso, certo? Talvez eu deixe para vocês descobrir por que isso acontece, certo? Isso é uma razão bem simples, né? Condição de ressonância, a resposta fica 90 graus defasada em relação ao estímulo, certo? Tá? Isso é uma razão simples para isso, né? Vocês têm que pensar na gangorra. Imagina o exemplo da gangorra, né? Alguém balançando, não é gangorra? Balança. Pessoa com a criança, né? A questão é em que posição é melhor fazer o estímulo, né? Em cima ou no meio, certo? Em que lugar que ele vai ficar? No momento em que você está com a velocidade zero, que é quando o balanço para, ou no momento que está com a velocidade máxima, certo? Então é isso que vai dizer por que esse negócio é absorve 2, certo? Essa é a razão. A ressonância é isso, né? Você, com muito pouco esforço, você mantém o sistema oscilando, certo? Tá? Bom, em muitos casos, né, a perda no sistema é pequena. Sabe? Você, por exemplo, se você está na faixa de frequências óticas, né, esse parâmetro gama, que representa uma frequência, uma dimensão de frequência, ele é muito menor. Né? Isso aqui é chamada aproximação lorentziana, né? Isso é para a gente entender bem, certo? As coisas que a gente vê, né, em espectroscopia, certo? Por exemplo, é muito comum isso acontecer, né? Pequenas perdas, né? Gama muito pequeno, certo? Porque gama igual a zero é sem perda, né? Algum gama diferente de zero, mas se for pequeno, pequenas perdas. Muito menor que ômega zero e muito menor do que a diferença relativa. Se você tem uma frequência grande, tá certo? E sai um pouco da ressonância, né? Então, você tem esse distanciamento da ressonância, ômega zero. Se isso for muito maior do que gama, né? Certo? Então você tem aí, você é longe da ressonância do material, certo? Então posso desprezar algumas coisas, né? Se você olhar para a expressão original, o epsilon relativo está aqui, tá? Está aqui cruzado, né? Então, esse termo aqui, né, ele se torna muito maior do que esse, certo? Né? Isso aqui é a diferença da soma, né? Ômega zero menos ômega zero mais ômega, né? Eu comparo isso com quem? Com gama ômega, né? Isso aqui é muito maior que gama, em módulo, certo? Isso aqui é da ordem de 2 vezes a frequência, né? Então, esse produto aqui é muito menor que isso. Então, posso desprezar. Então, longe da ressonância, tá certo? Então, você tem aí... Você quer dizer o quê? Longe da condição de ressonância, né?
Então, longe da ressonância material, do material, epsilon sobre epsilon zero é aproximadamente 1 mais, né? Você despreza aquela parte lá, imaginária, certo? Aí fica só o termo ômega p ao quadrado, né? Sobre, é mais mesmo, né? Tá certo, ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, né? Certo? Se você tem o epsilon real, certo? Epsilon número real, tá? Então, epsilon relativo é real. Então, você o sistema se comporta de forma... não há defasamento, certo? Entre campo aplicado e polarização, entre campo aplicado e a resposta do vetor D, né? Uma outra situação interessante é próximo da ressonância, né? Nessa aproximação lorentziana ainda, né? Próximo de ômega zero, certo? E ainda admitindo pequenas perdas, né? Então observe, né? Epsilon sobre epsilon zero é 1 mais, né? Ômega p ao quadrado, ômega zero ao quadrado, menos, né? Ômega 2, mais j ômega gama, né? Se eu tiver com ômega próximo a ômega zero, isso aqui é aproximadamente, certo? Isso aqui é aproximadamente ômega zero, né? Estou bem próximo, certo? E essa diferença aqui pode ser escrita assim, né? Ômega zero menos ômega zero mais ômega, né? Como ômega está próximo de ômega zero, isso aqui é 2 ômega zero, certo? Então você fica com parâmetros constantes e a única variável é uma variável linear aqui no caso, certo? Então você fica aí com epsilon, chama de epsilon R, né? Epsilon relativo. É aproximadamente na aproximação lorentziana. Eu quando falei anteriormente, falei aproximação lorentziana, eu falei errado, certo? Aquilo ali é só a questão longe da ressonância que está analisando. Aqui é a aproximação lorentziana, certo? Então, a aproximação lorentziana é quando essas condições são verificadas, né? Gama é pequeno em relação à frequência ômega, tá certo? E você está próximo da condição ômega igual a ômega zero, né? Então, isso aqui vai dar 1 mais ômega p ao quadrado, né? Ômega zero menos ômega vezes 2 ômega zero mais j ômega zero gama, né? Certo? Esse ômega zero você pode botar aí em evidência, tá certo? Você vai ficar com 1 mais ômega p ao quadrado sobre 2 ômega zero, está na forma cartesiana aí, né? Fica 1 sobre essa função que a gente quer olhar, né? Ômega zero menos ômega, né? Mais j gama sobre 2. Né? Está correto. Tá? Eu acho que está correto. Essa permissividade relativa dá isso aí. E a gente agora tira a parte imaginária, né? Multiplica pelo conjugado e divide, tá certo? Isso aqui vai dar igual a 1 mais ômega p ao quadrado sobre 2 ômega zero. Embaixo dá um módulo do número, tá certo? Tem uma parte imaginária que eu vou botar aqui embaixo mesmo. Né? Que dá menos, então lembre-se, aquela questão do sinal, certo? Parece um menos aí, né? Menos j gama sobre 2, né? Mesmo denominador, né? Então você tem aí duas partes, né? A parte real e imaginária da permissividade relativa, né? Parte real chama de epsilon r linha, né? Vai ser esse número aqui 1. Ou seja, esse é o desvio em relação ao valor do vácuo, né? 1 mais o desvio, que depende da frequência. Tá? 1 mais HP2 sobre 2 ômega zero. Aqui tem ômega zero menos ômega, aquela função do denominador, né? E
a parte imaginária, tá certo? É menos gama sobre 2, mesmo denominador, né? Essa segunda função é a chamada função lorentziana, né? Essa função aqui, a lorentziana, né? Quadrado da frequência no denominador mais uma constante, certo? Parte real é uma função dependente da frequência e a parte imaginária é sempre negativa, observe, tá certo? Porque se não fosse, eu teria uma situação ativa sem poder ter, né? De onde ia tirar essa energia? Então tem que ter perda, tem que ser isso aqui negativo, certo? Se a gente examinar mais minuciosamente essas funções, né? Por exemplo, observe, né? Essa função aqui, ela é nula na ressonância, na condição de ressonância, ω igual a ômega zero. Ou seja, exatamente na ressonância, o epsilon volta a ser igual a 1. Observe que a gente está falando de um gás de átomos, tá certo? Né? Vácuo e átomos, mas é um sistema de um rarefeito, né? Eu não posso estar muito próximo, senão tem interações que eu não levar em consideração aqui, tá? Então tem um gás rarefeito de átomos que solta elétrons ou não, tá certo? Fica ligado. Então eu tenho um desvio da permissividade em relação ao vácuo. Desvio é dado por isso aqui. Quando eu estou na ressonância, eu tenho o valor 1. Acima da ressonância, para ômega maior que ômega zero, tá certo? Esse termo aqui se torna negativo. A permissividade torna-se menor do que 1, tá? Que é a região de dispersão anômala, né? Permissividade menor do que 1. Se uma onda se propaga nesse material, ou seja, nesse material rarefeito, acima da ressonância, a velocidade de fase é acima da velocidade da luz, certo? Não quer dizer que a energia se propague nessa velocidade. Quer dizer que um harmônico, que é algo que não existe, na realidade, é uma perfeição, né? Teria a velocidade de fase, a frente de onda, se movendo acima da velocidade da luz. Tá? Abaixo da ressonância, isso aqui é positivo. A permissividade relativa, que daria ó, quadrado de sem refração, esqueça essa parte aqui por enquanto, vai ser maior do que 1, certo? Que é o normal, né? O anômalo é quando é menor que 1, certo? Então, essa é uma característica importante. Né? Essa função aqui, vocês observarem, na ressonância, especificamente, isso representa, como a gente viu lá no balanço de energia, tá certo? Representa a parte de perdas. Né? Perdas de elétrons são proporcionais a esse parâmetro aqui, certo? Nosso teorema de Point, né, no regime fasorial, a gente mostrou, se tiver a parte imaginária negativa, vai ter perdas. Ou seja, é como se a condutividade aumentasse, tá certo? Para o valor original mais ômega epsilon duas linhas, né? É esse valor aqui, tá? Como se tivesse mais perda no sistema. Tá? Observe que na ressonância isso aqui é máximo, tá certo? Isso aqui vai para zero, esse denominador é mínimo, então isso aqui atinge o valor máximo, que vale módulo de epsilon r duas linhas máximo, né? Vale 1 sobre gama sobre 2, né? Tá. Se ômega desvia de ômega zero lateralmente para cada lado de gama sobre 2, se você sai da ressonância de gama sobre 2, aqui vai dar gama sobre 2. E o epsilon r, né? Se você tem epsilon r duas linhas de ômega zero mais ou menos um desvio igual a gama sobre 2, você vai ter metade, né? Vai ser 1/2 do máximo. Módulo, né? Porque é negativo, certo? Máximo, né? Então, se você sai, digamos, sobre 2, em relação à ressonância, você cai a metade, seu valor de epsilon duas linhas, né? Quanto maior epsilon duas linhas em módulo, mais perda. Mais intensa é a perda, é a absorção da energia, tá certo? Né? Então, essa região tem uma largura, tá certo? Que é igual a gama, né? Se a gente olhar o gráfico, então fica mais fácil, né? Vamos mostrar o gráfico aqui. As duas funções, né, tem esse perfil aí, tá certo? Né? Epsilon linha, né? Vamos olhar para a epsilon duas linha primeiro, que é em módulo, tá certo? Então ela, a absorção máxima, né? Curva característica de absorção,
São essas linhas que o pessoal vê em espectroscopia, né? Certo? Aqui da frequência de ressonância, essa largura aqui, né? Essa largura, a meia largura, né? A sigla geralmente é full width, né? At half maximum, certo? Então, se você sai gama sobre 2 para cada lado, você vai ter aí na metade 0,5, isso aqui está em 1,7, né? 0,85, aqui dá meia largura, certo? Largura completa, full width, né? At half maximum, a meia altura, certo? Então, você tem isso aqui igual a gama. Quanto menor gama, tá certo? Menor mais fina essa ressonância, né? Mais fácil você sai, você já não tem perda se você passar um pouquinho de nada da frequência para cada lado, né? E essa altura aqui, se você comprime, tá certo? Se a perda é pequena, né? Então essa altura aumenta, não sobe gama, né? É isso. Valor máximo, né? Você aumenta, né? Isso aqui é a frequência de ressonância, no caso, essa posição aqui. É zero, né? Então, e gama sobre 2 seria, então, isso aqui seria a gama, né? Vocês veem isso muito na literatura, né? Full width have maximum. E gama sobre 2 seria o HWHM, tá certo? Half width and half maximum, né? Metade da largura, a meia altura. Então, essa é a característica. Observe que essa função epsilon é mais ou menos a derivada dessa função da lorentziana, né? Se vocês olharem lá, vocês vão ver que ela tem esse comportamento, ou seja, a função epsilon é 1 mais, né? Ou seja, aqui dá zero, o termo adicional dá zero, então 1 mais 0, né? Deve estar exatamente 1 aqui, certo? Máxima derivada, né? De um lado, e máxima derivada com sinal oposto do outro lado. Tá? Originalmente, isso aqui seria menos, no caso, menos epsilon dual linha, né? Certo? Epsilon dual linha sendo número negativo, certo? Essas são as características que são características explicadas classicamente e que são observadas de fato, né? Você vê linhas de absorção, você vê esse tipo de coisa aí. Dependendo do tipo de mecanismo de perda, de colisão, essa linha é mais lorentziana, tá certo? Ou menos lorentziana, depende. Tá? Mecanismos que contribuem para o tipo de forma, a forma da linha, né? Mas isso aí dá informação que permite caracterizar fisicamente esse fenômeno, né, de absorção. Então a absorção é uma coisa que pode ser localizada numa faixa de frequência e depois não acontece nada. O material volta a se transformar de novo. Né? Certo? Bom, acho que a gente para por aqui hoje. Né?